Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. É verdade isso, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus então, com alegria. Amém? Demonstrando a tua devoção e a tua fé em Jesus, irmão. Neste domingo, para a honra e glória dele. Amém, Cenáculo? Crendo que Jesus está aqui. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor por estar aqui nessa noite, junto com os irmãos com propósito. Agradecer, amém, ao meu Senhor por essa oportunidade que Ele me deu de poder estar participando com essa igreja aqui, desse propósito tão importante, tão fundamental para o crente, para a igreja nos últimos tempos, que é a volta de Jesus, né? Esperamos em Cristo que todos estejam acesos a essa esperança, com os olhos abertos, vendo que o que está acontecendo com este mundo, os cumprimentos da profecia, a Bíblia se cumprindo a cada dia mais, a cada instante, ao ponto da ciência ser obrigada a lidar com esses dados. E nós estamos vivendo o melhor momento da igreja diante desses aspectos, amém, que confirmam a volta de Jesus, o encerramento da era da igreja, o arrebatamento dela dessa terra, como o nosso Senhor nos prometeu. E é como eu costumo dizer para a igreja, eu prefiro ficar com essa loucura, que tem confirmações, do que ser como o mundo, que tem a sua esperança em cima do nada do que eu digo, em cima daquilo que está se sucumbindo, desaparecendo a cada dia mais. Quero comentar aos meus amados irmãos que estão pela igreja, pela internet, participando deste culto nesse domingo, em nome de Jesus, pelo horadaverdade.com. Hoje, que é domingo, dia 18 de maio, estamos ao vivo, transmissão, direto da igreja Cenáculo Fé, sede em São Paulo. Um abraço a todos os membros que estão aí, aos demais convidados de Jesus que compõem a igreja virtual nesse momento, participando dessa campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. E como disse o nosso Senhor, quando esses sinais começarem a vir, levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Cenáculo, levanta a mão direita para o céu, cumprimento teus irmãos que estão aí na aula virtual, dizendo a eles, Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Amados, o pastor, eu queria dar aqui alguns avisos antes da gente orar. Quero informar a toda a igreja, a todos os amados queridos que estão presentes nesse culto, que a gente fica muito feliz de poder saber que tem gente nos visitando hoje, poder saber que tem outras pessoas conhecendo essa igreja, esse ministério. Não que isso vá salvar alguém, porque a salvação está em Cristo, mas é um bom caminho já, a mim, para você que está aqui nessa noite, saber aonde o evangelho é pregado. Há muitas instituições, há muitas igrejas, e nós temos que nos diferenciar a igreja pública da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela tem uma outra cara, uma outra missão, diferente dessas que estão sendo ditas por aí, representadas por aí, em diversas instituições. Infelizmente, eu tenho que dizer a você, a igreja não deve ser uma coisa perfeita, 100%, porque perfeito é só Jesus, mas ela deve submissão e sujeição aos termos da fé. Isso é incontestável. Então espere em Cristo que o Cenáculo represente isso diante de tudo que está acontecendo aí fora. Então, meus queridos, eu quero fazer um apelo aqui nessa noite, a igreja Cenáculo Fé, que tem realmente representado essa causa chamada Evangelho, amém, que nós vamos pregar hoje aqui, dizer aos amados irmãos que vocês estejam intercedendo e orando por esse ministério, porque este ministério que nós desenvolvemos aqui, o legítimo, aquilo que procede da palavra de Deus, não está sendo mais amado pelas pessoas. Temos já visto na sociedade um alto índice de rejeição em relação à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus, amém, e temos também presenciado a troca do Evangelho pela filosofia. Então espero em Cristo que os amados irmãos estejam orando por nós. Pastor Daniel, que não sou feito de propriedades angelicais, sou tão ser humano e tão propenso ao pecado quanto você, amém, como toda essa igreja. Lembrá-los de que vocês estejam orando por esse ministério, sabendo que ele é movido de ações voluntárias, é movido de doações. Essa igreja não é aberta, amém, por milagres, é aberta também com dádivas, com ações humanas, mediante aquilo que Jesus pediu, ok? Então é bom conscientizar a vocês também de que essa igreja necessita e precisa não só das orações, da intercessão de vocês, como também a demonstração do amor, do afeto, amém, da valorização
do que essa igreja tem representado na tua vida, porque se ela fosse prejudicada, com certeza muitos seriam hoje aqui. Inclusive, esses dias o pastor, eu estava lidando com demonstrações de pessoas que não são desse ministério, mandando um recado para o pastor, e os apelos que eu tenho ouvido por parte daqueles que têm sido edificados por essa igreja, é do tipo: pastor, não desanime, peça aos irmãos da Igreja Santa Fé para não desanimar. Eu vivo dessa igreja, das pregações que ela publica, de tudo que ela prega, do que ela fala, e eu não saberia o que fazer se essa igreja fechasse, porque eu não tenho congregação qualificada para congregar. Amém? Então esse apelo que nos dá força, é esse apelo e essa demonstração de amor que nos dá também renovação para continuarmos a seguir nossa trajetória com Cristo, amém? Obedecendo o que Ele nos pediu. Então espero, irmãos, que todos aqui estendam a sua mão, ajudem essa igreja, colaborem nela, semeiem nela, não para esperar por alguma bênção, até porque já fomos abençoados pelo que Jesus nos deu na cruz, amém? Mas pelo fator de que ela não feche, de que ela não pare de trabalhar, de semear por causa de alguma irresponsabilidade ou falta de pessoas aqui, amém? Não deixe de orar pela campanha Pedra que Deus Dirigiu, que é uma campanha que está visando a compra da sede desse ministério, que já tem 20 anos aqui em São Paulo. Estamos com a revelação do Senhor para a compra desse lugar, que não interessa se é grande ou pequeno, mas que vai ser onde nós vamos atender. Amém? Esperem Jesus que os irmãos lembrem de que essas doações não vão vir do céu, vão sair do nosso meio, para que essa obra aconteça, ok? Ore, se você não tem condições, ore pelo menos, interceda para que nós realmente possamos conseguir esse lugar, até porque você está sendo atendido hoje aqui, não é na tua casa, é dentro dessa igreja. Amém? Não deixem de orar pelo programa Decisão. Quinta-feira agora o pastor eu venho pregando à 1h da tarde, horário de Brasília. Amém? Pelo horadaverdade.com. E pregando também lá pela 1230M, que é uma transmissão simultânea que a gente faz com uma rádio lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E esse programa vai ser transmitido lá também, como já é há 4 anos. Então eu espero em Jesus que os amados irmãos estejam conectados com a gente, se puder, orando e intercedendo para que essa mensagem se expanda, ela chegue em outros corações. É a missão dessa igreja, fazer com que a Bíblia Sagrada seja proclamada, ok? Na quinta-feira acontecerá isso, à 1h da tarde, à noite teremos culto aberto, 8 da noite, culto público como esse aqui, para te receber aqui em São Paulo, ou então pela internet, pelo horadaverdade.com. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade às 5 da tarde, horário de Brasília. Estarei pregando também pela internet, nosso site, e também pela televisão aqui em São Paulo, capital. Quem não puder assistir pela televisão, vai poder assistir pela internet. Mensagem não vai faltar, orientação não vai faltar. E o tema é importantíssimo, entra lá, edifica a tua alma, porque nós estamos mais dedicados a ouvir o que Jesus fala do que os homens falam. Amém, cenáculo? No domingo a gente volta nessa condição, às 7 da noite, como estamos hoje, em culto aberto, para receber todos vocês. Amém? Lembrando que nós estamos pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Todos que quiserem mandar suas mensagens podem mandar, Cenáculo da Fé para as Nações. Mande a sua mensagem para mim, mande o teu pedido de oração, se não pelos e-mails, como é de costume de todos aqui, pelo nosso site. No final do culto estarei lendo cada um deles, em nome de Jesus. Participem do culto, quem estiver pela internet agora, em nome de Jesus. Amém? Facebook, a nossa página que está à disposição de todos vocês, semanalmente, com pregação, com comunicados, com evangelização, mensagens publicadas 24 horas por dia, amém? Curtam, compartilhem. Inclusive o pastor, eu tenho aqui uma reclamação para fazer, que eu postei um vídeo recentemente da Verdade em 10 Minutos, sobre política na igreja, e foi uma chuva de xingamentos contra mim, óbvio, porque a gente já tem uma massa de delinquentes aí, formada, sem conhecimento do evangelho nenhum, xingando o pastor por eu denunciar e contestar a tese de política dentro da igreja, porque a Bíblia é completamente contrária. Mas é uma coisa impressionante que 90% das pessoas entram para me xingar mesmo, e 10% defendem. A pergunta que eu faço, está faltando gente com conhecimento de Bíblia, ou porque o povo não quer entrar em diligência, em combate a estas coisas e defesa da fé? Na minha opinião, está faltando gente corajosa para defender, pôr a cara para bater. É a opinião do pastor. Não é todo mundo que põe a cara lá para falar contra o sistema, contra essa moda que está surgindo aí nas igrejas, que é, como eu disse a você, a política religiosa. Tá? Uma igreja eticamente correta, é o que eles estão
na verdade, querendo introduzir para Cristo, mas Jesus já expurgou, já vomitou para fora há muito tempo. Está lá em Laodiceia para você saber o que ele pensa de igreja que trabalha ministério cristão em cima do muro, em meio termo. Ele vomita para fora, filho. Amém ou não, Senado? Pastor Daniel, estou enganado? Amém, Jesus. Então o que eu estou pedindo aqui para os irmãos é que vocês entrem lá para dizer que eu não sou o único louco, né? O único fora da jogada, o único que quer se separar disso aí. Acho que eles estão na hora de saber que há outras pessoas que pensam com a Bíblia, que pensam com o pensamento cristão sem influência filosófica. Espero em Cristo que os amados irmãos estejam atentos a essa questão, porque eu entro, verifico toda hora e não encontro nem os irmãos dessa igreja. Você está com muita tarefa, irmão? Muito trabalho, sobrecarregado? Não é o que eu tenho visto não, porque você entra na página pessoal deles, todo dia tem uma foto nova. Todo dia o gatão está lá, o Hércules, está aparecendo lá mostrando os seus músculos e ela mostrando outras coisas. Nada contra, você quer ter um direito teu civil, mas se você falar que você é cristão, evangélico, eu vou te bombardear. Pode ter certeza que eu vou meter o pau em cima de você mesmo. Quer que ser crente evangélico sem dever cristão, não dá. Olha, filho, não tem condição. Lá no mundo chama de igreja protestante, aqui nós chamamos de igreja responsável, tá bom? Amém, cenáculo? Amém, Jesus. Inclusive a Verdade em 10 Minutos, que é um canal que nós temos agora, está à disposição dos irmãos para você mandar, amém? E também se apoderar dessas denúncias que nós estamos fazendo. Agora, recentemente, a CPI da Petrobras, que está no governo corrupto, né? Que a política sempre foi corrupta, que a gente imaginava que só iam haver políticos metidos com isso, agora há pastores e igrejas também. Será que a igreja agora também está mexendo com petróleo? Só faltava essa, fica de pé. É uma vergonha, mas tem que deixar claro para a sociedade que aquilo não é igreja. Isso não é igreja, não é cristianismo. Evangélico não é cristianismo. Eu já falei para a igreja, renuncia a esse título, irmão, se você é um cristão de verdade. Nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Nossa base é a fé, não é a moda, ok? E pode ter certeza de uma coisa, você vai se enriquecer se você fizer isso. Chega dessa vergonha. Sei lá que você está com a tua espada aí, meu irmão. Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí. Vai, Senado, com fé. Os internautas ouçam aí, ó. Olha o barulho aí. Barulho aqui no cenáculo da fé. Amém. Por que isso, pastor? Eu costumo ter que avisar eles. Por que o pastor manda a igreja fazer isso, né, irmãos? Para constranger quem não tem Bíblia e quer falar de Deus. Com cachaça na cabeça, né? Que Deus tenha misericórdia. Quer falar de Deus com e cachaça, né? Drogado, prostituído. Ah, é. Vamos fazer o barulho de novo aí, vamos ensurdecer dele. Ô, cenáculo, faz aí, internauta, escuta. Amém, cenáculo. Quem sabe, o filho, não é o Papa Francisco que a gente tem que ouvir, é a Bíblia. Levanta a tua espada aí, meu irmão, em nome de Jesus, a igreja orando e clamando, vai. Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Santo Deus. Te pedimos, meu Santo Senhor, pela tua espada, pela tua revelação. Sabemos, meu Santo, que estamos nos últimos dias. Sabemos, meu Santo, que a hora é chegada, que o teu reino está próximo, que a salvação está prestes a ser consumada. Por isso te pedimos, meu Senhor, vai em busca do pecador. Vai em busca, Senhor Jesus, daquele que ainda não se converteu, não se redimiu e não lhe aceitou. Meu Santo Jesus, opera na tua igreja. Quebra, meu Senhor, toda a fornicação, todo adultério, toda prostituição, todo sodomismo, toda homossexualidade, toda perversidade. O teu sangue, meu santo, fala na tua igreja e quebra o ecumenismo, quebra, meu Senhor, as políticas, quebra a filosofia, quebra a iniquidade, a perversidade, a maldade que tem penetrado no teu redil, que tem penetrado entre as tuas ovelhas. Meu santo Senhor, guarda, meu Salvador, as almas que vão ouvir esta palavra no vínculo da fé, aprofundando, Senhor Jesus, a tua palavra
palavra nos nossos corações. Nós queremos receber do alto do céu a preparação, a santificação para o dia da tua vinda. Deus Santo Jesus, tenha misericórdia. Rando frauderá pios terra de cansídio. Pelo teu sangue repreenda o satanismo, a bruxaria. Repreenda, meu Senhor, o satanismo. No teu sangue nós te pedimos o ocultismo. Toda obra, meu Senhor, proliferada, maligna. Toda obra, Senhor Jesus, sedutora, inimiga, será quebrada e não será nomeada entre nós. Queima a apostasia, a rebelião, a impenitência, a soberba, o orgulho do coração do homem que rejeita a tua palavra, que rejeita a tua pregação, que rejeita, meu Senhor, o chamado desta salvação. Nós te pedimos pelas almas que estão aqui, pelas vidas que vieram a esta igreja hoje, receber, meu Senhor, do teu pão, receber, Senhor, do teu sangue, meu Senhor, a palavra da salvação. Nós te pedimos, Senhor Jesus, em teu nome, coloca os teus anjos nesta igreja, Senhor, coloca a tua espada desembanhada neste lugar, para repreender o diabo, o pecado, meu Santo Jesus, e resgatar, meu Senhor, aqueles que não se salvaram, redimindo, purificando uma igreja fiel. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém, Senhor. Quem quer nesta palavra da glória a Deus, cenáculo? Texto de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos 14, verso 1. Vamos ler esse texto. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães. Asmos e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. E estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço, quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e disseram uns aos outros, para que se fez este desperdício de tal bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixa, por que a aborreceis? Ela praticou uma obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo que em todo o mundo, aonde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para sua memória. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus? Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Pastor, eu quero deixar aqui à igreja, a todos que estão ouvindo essa transmissão, amém, o significado do Evangelho, à luz da palavra de Deus. O que Deus nos preparou em palavras, em orientação, baseado na obra, na vida, na morte, na ressurreição e na glorificação de Jesus. O que há no Evangelho, que aquele que quer ser salvo, deve se apropriar, aprender, entender, compreender para esse objetivo, salvação. Então hoje, pastor, eu quero expor aqui um tema que muito me preocupa. Só para dar uma colocação aqui para a igreja, poder se orientar e se precaver de não ser levado por isso. Há uma diferença muito grande do evangelho social com o evangelho do reino, o evangelho redentor. Estão trocando aí, nesse exato momento, o significado, a importância real do evangelho, que foca a transformação do homem e não a transformação do mundo. Então, quem lê a palavra de Deus tem que ter essa orientação, como esse discernimento, de que na Bíblia, a caridade e a promoção humana não podem ser de maneira alguma substituídas pela fé.
serem tratadas de maneira isolada, sem Cristo, sem palavra. Que nós temos exatamente uma circunstância parecida, de uma mulher que tinha ao seu poder uma importância de uma iguaria, que ela decidiu despejar, decidiu depositar em Cristo em louvor a Ele. E muitos que estavam presentes no ato daquela mulher, assimilaram que o que ela fazia era desperdício. E Jesus os repreendeu. E disse o que a eles? Que Ele está acima de toda caridade. Que o ato nobre que Ele espera de nós não privilegia os homens nem suas necessidades, mas o que Ele representa para nós. Nesse texto aí está mais do que claro e evidente, de que o ato dessa mulher foi anexado ao Evangelho, como se Jesus dissesse: a prioridade dessa igreja aqui hoje é agradar, amar, obedecer a Jesus. E as demais questões relacionadas ao homem serão gerenciadas e administradas por Cristo, não por nós. Ele é o primeiro de tudo. Então não há evangelho social, não há evangelho econômico. O evangelho que a Bíblia crê é aquele que corresponde, é aquele que leva o homem a corresponder, a se convencer, a eleger Jesus Cristo na sua vida. Depositar o que ele tem de mais completo, de mais profundo, de mais sincero, para depositar aos pés de Jesus. E isso também pode ser colocado como caridade. Mas a partir do momento em que se tratar de caridade, de atos em pró aos fracos, aos pobres, aos necessitados, sem Cristo, sem base cristã, nós entendemos aqui que é glória humana, que é vaidade, que os homens utilizam desse tipo de ato para se gabar. Então passou a haver dentro da sociedade a seguinte concepção: que a igreja é um organismo dedicado a estabelecer justiça, paz, promoção humana, dedicada e direcionada na missão a dar moradias, atendimento médico, dar às pessoas que estão dentro da igreja profissionalização. E eu gostaria de informar uma coisa para você: Jesus e os apóstolos não se dedicaram para esse tipo de coisa. Não de que não seja uma coisa importante que nós temos que pregar, também deve ser, mas não é a base do Evangelho. Uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo para vocês aqui: o Evangelho não faz acepção de pessoas, nem por classes. Ele tem um tema central, um objetivo a ser alcançado: o pecador para o arrependimento. A ideia de que os pobres são favorecidos aqui no reino de Cristo ou no seu Evangelho é uma ideia torpe, míope, à luz da palavra. Porque há pobres materiais e há pobres espirituais. Todos, de certa forma, são pobres em alguma questão. Se você disser assim: pastor, então o Evangelho faz opção por quem? Quando se trata de missão, o homem, em o seu contexto geral. Mas de preferência, Cristo. Jamais, pela Bíblia, você vai conseguir extrair ou levantar ou arquitetar uma igreja que tenha por missão organizar, transformar o mundo, porque o Evangelho não tem essa base política de transformação do mundo, mas da recuperação integral das pessoas, do homem, daquele que professa a fé, daquele que se diz cristão. E a igreja tem que estar empenhada a esse fator, fazer com que as pessoas que entram aqui sejam preparadas para servir a Jesus. E automaticamente a sociedade vai ser beneficiada por isso. Então eu não me preocupo qual vai ser a condução do teu dever civil, do teu dever social, porque é óbvio que você vai fazer o bem com as pessoas, mas não é base do Evangelho. A base do Evangelho está aqui, ó.
da experiência, a prioridade é Cristo, não são os pobres. A prioridade é o que Ele quer, não são os pobres, não são mais fracos. A especialização do Evangelho é essa. Se você entrar na palavra de Deus, de cabeça, meu amado irmão, o Evangelho diz o seguinte, para quem lê: Jesus Cristo é o único acontecimento de Deus para a humanidade, o único e o último acontecimento, não vai ter outro. A única revelação que Deus deu para a humanidade. Aproveitem. A expressão Evangelho, que também quer dizer Jesus Cristo como pregação oral, do conteúdo designado de salvação pela fé, fecha aspas, exortando a todos ao arrependimento para crerem na mensagem. A mensagem que funcionou para Jesus, a mensagem que funcionou para a primeira igreja da terra, mas não está funcionando para essa hoje aqui. Eu digo essa hoje, as que estão por aí. Quando Jesus traz a oralidade do Evangelho, Ele diz aos homens: arrependei-vos, pois, porque vos é chegado o reino do céu. O caminho da salvação para a humanidade foi aberto, todos podem participar, mas só vão participar aqueles que vão querer se arrepender. Ponto final. Sem rodeio. Sem rodeio. Direto. Olha, se ele teve esse procedimento, por que a igreja não pode ter? Se ela se diz cristã, amigo, é dever dela dizer para esse mundo que está aí fora, que o objetivo de Jesus ter morrido na cruz e se entregue por todos, não é para promover pessoas e nem realizá-las nessa vida, mas para fazer com que elas se escapem da condenação e da ira de Deus por intermédio da experiência que Ele quer promover, transformação. O Evangelho é isso, não te realiza, é um direito teu, mas não queira anexar coisas na Bíblia que não existem. Para o Senhor, qualquer atitude, qualquer ação que enriqueça o que Ele é e o que Ele te ensina, te faz uma pessoa salva. Mas o fato de você fazer alguma coisa pelos fracos e pelos pobres não te faz uma pessoa salva. Porque a base da caridade é Cristo. É a fé depositada nele e no que Ele nos ofertou. Então há muita gente lá fora agora que acha que vai entrar no céu porque Ele faz coisas boas aqui. E a Bíblia me diz que a entrada do céu não condiz com obras humanas, mas com a eleição, com a obediência, com a aceitação, com o convencimento de que Jesus Cristo é o teu Salvador e você deve obedecê-lo. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem. Essa é a base do Evangelho. E quando entram os 4 Evangelhos na tua Bíblia, nós temos a resultante de toda a constatação, as informações mais completas fornecidas ao pé da letra, daquilo que Jesus foi em vida, daquilo que Ele foi em obras, daquilo que Ele foi na morte, daquilo que Ele foi na ressurreição, daquilo que Ele foi na glorificação. Os evangelhos estão aí para transmitir a você tudo o que Ele foi, desde o nascimento até a morte, até a ressurreição e sua ascensão e glorificação. Os evangelhos estão aí exatamente para dar aos homens total conhecimento do que Deus vai requerer de nós, mediante aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo representou uma única vez. Até um começo que em Marcos 1, verso 1, a igreja já pode abrir. Entendendo o Evangelho, meus amados irmãos, como uma expressão totalmente direcionada a um acontecimento, a uma pregação, a uma constatação histórica para favorecer um plano único, a salvação do homem por intermédio daquilo que Jesus foi, daquilo que Ele realizou. Mas olha o que a Bíblia diz aí, que o Evangelho também pode ser considerado como uma notícia, a ação salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo, tendo como princípio do Evangelho
que Jesus é o Filho de Deus. Lê o texto aí. Pode ler, Marcos 1:1. Amém. Só esse pedaço está ótimo. Qual foi a base do evangelho que Marcos pregou e o que ele narrou? Foi baseado exatamente no quê? Nesta informação. Aquele que se fez Jesus é o Filho de Deus. Ele não é filho de Maria, ele não é filho de José, ele não é propriedade humana nem homem. Antes de tudo, Deus que se encarna. O Pai que dá o Filho que se encarna, que se faz homem para morrer pelo perdão, pela salvação, pela redenção da humanidade. Isso é Bíblia. Então você pode perceber que um monte de gente aí está errando com o nome de Jesus. Você vê que a igreja é prevaricadora. Só da questão de dizer qual natureza Jesus tem, à luz dos evangelhos, ele é o Filho de Deus, ou seja, o homem formado da terra, mas ele de um pedaço de Deus. E não me pergunte que pedaço. Mas se tratando de filho, ele é diferente de todos nós aqui, ou de todos os outros que se dizem santos por aí. Amém, Jesus? O Evangelho, segundo a palavra de Deus, como notícia ou boa notícia, que é isso que significa Evangelho, nos traz a ação de Deus para uma salvação que está baseada em um nome, Jesus, ao qual os Evangelhos me diz, antes de homem, ele é Deus. Antes de filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se encarnou, a ação de Deus que se encarnou, que se fez presente diante dos homens, para a realização de uma obra de salvação, obra de redenção. Então, quando você começar a ir em busca da mensagem que Deus tem para te oferecer, você deve lidar com a seguinte questão: Deus já tem uma mensagem preparada. Não queira travar guerras aqui, para querer ouvir da boca de Deus uma outra coisa. Uma outra coisa do tipo livros de autoajuda. Uma coisa do outro tipo cabala. Livros de espiritualismo. De como tratar a mente. Como obter equilíbrio mental, espiritual. Isso são coisas que o mundo criou, a partir de pensamentos humanos e contemporâneos. Evangelho não entra nesse gênero, não entra na prateleira desses livros. A Bíblia, ela é ímpar, ela é fora do comum, ela não pode ser tratada como um livro qualquer, porque a mensagem que ela tem é sagrada. A mensagem que ela tem, irmãos, não pode ser modificada. Imaginemos que alguém chegasse a você e dissesse: Deus tem uma notícia para te dar. E qual é a notícia que Ele tem para te dar? A notícia que Ele tem para te dar é que Ele pagou pela tua salvação. E o céu se abre, e o Todo-Poderoso diz: este é meu filho, a qual você deve obedecer e crer. Porque sobre os seus ombros está a autoridade da salvação. Não sei se lhe alegra, se lhe realiza, mas aonde você colocar o nome Jesus, aonde você colocar esta expressão Evangelho, você deve lidar com a mensagem original disso. É uma expressão dele, da Bíblia. Não é da igreja, não é do pastor, está escrito aí. Deus é genérico. Há muitos. Mas se tratando de Evangelho, de Jesus Cristo e de Nazaré, é uma expressão que a Bíblia domina, é dela, filho. Então, se você quiser fazer parte dessa experiência cristã, é teu dever, é tua responsabilidade, é teu desafio. Vá procurar o que Deus preparou para te dizer. E aqui para nós, o Evangelho me diz: Jesus é maior do que qualquer
ato ou atitude que favoreça aos fracos e aos pobres. Ele é mais valoroso, ele é mais importante de qualquer instituição filantrópica socializada que já passou por esta terra com visão antropológica, humana e de benefícios alheios. Ele é maior do que qualquer gesto, atitude de homens valorosos que já passaram por esta terra aqui, que podem não terem significado nada para Deus, porque não creram naquele que Deus mandou crer. Não ouviram da boca dele e obedeceram aquilo que Deus enviou a esta terra como palavra. Quer dizer o seguinte, amigo, separe as pessoas boas dos crentes, porque os crentes são melhores e maiores do que elas, porque estes não fazem o bem para se vangloriar, não fazem o bem para se exaltar, elas fazem porque Jesus mandou. Então vamos aqui entender. Jesus está ali diante dos discípulos, se utilizando dos acontecimentos para ensinar. A mulher vem, se humilha diante dele e joga sobre ele, sobre o seu corpo, uma das melhores e mais caras iguarias da época. Constrange a multidão, porque a multidão imaginava o seguinte: Jesus veio para a promoção humana. Jesus diz: não, promoção humana não. Eu vim para resgatar o homem, é diferente. Eu vim para recondicionar o homem, é diferente. Para fazer com que o seu gesto, a sua atitude, a sua vida gire em torno de mim. E como todo mundo lê o texto, somente isso já foi o fator principal para todos ali odiarem e quererem matá-lo. Por exatamente centralizar nele todas as nossas ações ou razões de ação. Para que não houvesse glória humana, mas glória a ele. Será que isso te ofende? Então, a partir do momento em que uma pessoa se interessa por Jesus, como essa mulher se interessou, ela dá o que é de melhor para ele, a vida. E aquilo foi uma demonstração que ela teve para dizer: Jesus é importante. Ele é a coisa mais importante da minha vida a partir de agora. Não é forte para você isso? Então, a partir de então, ela, como todos os outros que passaram pelo caminho dele, foram chamados e atraídos a ele para aprenderem o que ele quer. E o evangelho passa exatamente a ser introduzido para estar apropriado na vida das pessoas, ou seja, fazer parte da razão, do pensamento, da educação delas. Isso te dá a ideia de que Jesus passa a ter o interesse de, por intermédio da sua ação, da sua obra, congregar pessoas a ele. Fazer uma igreja. Fazer com que ele tivesse algo dele. Pode tratar como egoísta. Então Deus é egoísta. Porque ele não quer que o evangelho trate, prepare, eduque pessoas que vão servir o Estado, o mundo e as semelhanças. O evangelho foi direcionado e preparado para a introdução da igreja, do rebanho, do discípulo e do fiel. Porque aí eu vou provar realmente se você quer glória própria ou se você quer glorificar a ele. Há uma diferença muito grande. Se você quer um negócio com o evangelho ou através do evangelho, ser um fiel discípulo de Jesus. Porque uma destas coisas você vai escolher, vai ter que ficar, porque as duas não tem como administrar. Então Deus passa por intermédio do evangelho, deixando claro a nós. Lucas 24, 47. Abra. Qual a experiência que Ele quer que você viva em Cristo agora, nessa noite, ou todos os dias que você passar dentro de uma igreja, ou todas as horas que você passar com a leitura da palavra, qual a experiência que Ele quer que você tenha por intermédio de Cristo e da obra que Jesus nos selou na cruz do Calvário.
Lucas 24, 47. Meus amados irmãos, o que é o Evangelho? O que ele notifica? O que ele fala? Lê. Amém. Há dois elementos do Evangelho sendo citados aí por Jesus. Dois deles. Notifique e fala alto para mim. Qual? Arrependimento e remissão dos pecados. Qual é a base do Evangelho? Ou seja, o que Deus quer que o Evangelho promova na vida das pessoas? Que o plano da salvação está definido em Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, e que te manda agora se arrepender, porque Deus tem o perdão dos teus pecados. Pode ser que não te realize, mas é o que o Evangelho tem de boa notícia para te dar. Romanos 1,16. Perdão dos pecados, arrependimento e conversão e justificação pela fé. Romanos 1,16. Lê. Está ótimo. A salvação é para quem? A salvação é para quem? Fala alto, Senator. A salvação é para quem? Crê. O Evangelho me diz, a boa notícia que Deus tem para te dar é esta: Ele deu um filho pela tua salvação. Agora Ele te manda que você se arrependa, se converta, porque Ele tem o perdão dos pecados para te oferecer por intermédio do seu filho, e determinar que a tua inocentação, que a tua absolvição de culpa não gira em torno do que você faz, mas do quanto você crê em Jesus. É pela fé. É pela fé. Então a visão do Evangelho condiz com a pessoa que crê, não condiz com a questão se ela é boa ou má. Irmãos, nós temos aqui uma igreja para receber todos aqueles que são maus. Porque o Senhor mesmo definiu: eu não vim para os bons nem para os sãos. Aprendei. Eu vim para os pecadores que queiram se arrepender. Eu vim para resgatar e buscar aquilo que estava perdido. Veio consertar o que Adão fez. E o resto do mundo fez como ele. A igreja é um lugar onde só há significado existir dentro dela, habitar dentro dela, o pecador. Porque os elementos fundamentais do Evangelho trabalham exatamente na restauração de quem peca, de quem transgride, de quem Deus reprovou por natureza. Então nós estamos aqui para desrespeitar? Mateus 4,17, leia. Perdão dos pecados, arrependimento e conversão, justificação pela fé, como querendo dizer, a salvação é um dom de Deus, ela veio por intermédio da graça, com a condição, fé. E agora, esse texto que eu quero deixar aqui para a meditação de vocês, Mateus capítulo 4, versículo 17, leia bem alto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Pregação do Evangelho, pregação da igreja primitiva, pregação essa que nós não vemos mais ser dita nem falada no meio da igreja, porque está sendo descaradamente substituída. O Evangelho passou a ser social, evangelho econômico, porque o Evangelho da redenção não está mais se pregando, não está mais se pregando o Evangelho do reino de Deus. E o Evangelho do reino que me diz? Esperança de glória. Esperança de glória significa o reino de Deus está próximo. Jesus foi, mas vai voltar. Ele foi, mas virá para buscar os salvos. Ele foi, mas virá para buscar aqueles que ele salvou, para tirá-los dessa terra antes que ela seja julgada, antes que ela seja destruída pelas mãos de Deus, como condiz as profecias e a Bíblia toda. O Evangelho diz assim, para nós, o elemento básico deste Evangelho que eu estou pregando para você aqui hoje. Trabalha na hipótese.
de uma transformação integral do homem, de uma libertação, de uma renovação total do homem. Por quê? Para deixar claro que ele não veio mudar o mundo, ele veio salvar os homens da ira de Deus. Não veio dar um mundo novo a você, mas um novo homem para Deus. Pode ser que não condiz com o teu sonho, com a tua perspectiva religiosa, mas isso é evangelho, filho. Isso é Bíblia. Então, quando uma pessoa entra dentro da igreja, o Espírito Santo está destinado, por intermédio de qualquer evento que ele venha promover aqui, convencer essa pessoa de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador dela também. E por intermédio do que ele prega, regenerá-la por completo. Convencê-la de que ela tem que eleger Jesus Cristo na sua vida para se salvar por intermédio dessa fé. E posteriormente, por intermédio do que ele ensina, modificar, se transformar, ser o que ele pede. Isso é evangelho. Então, como todo mundo está ouvindo o pastor pregar aqui, entre os problemas do mundo e Cristo, a prioridade é Cristo. E Deus não está ignorando o sofrimento das pessoas, a dor delas. Mas a compreensão do evangelho parte do princípio de que o mal que está nesse mundo só pode ser impedido se as pessoas mudarem. Que o mal que está nesse mundo, trazendo fome, guerras, que aí é onde entra a teologia da libertação, que é um marxismo declarado, descarado, é uma política social descarada da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? A opção pelos pobres, tem um interesse político nessa pregação aí, que não condiz com o evangelho puro, genuíno. Por quê? Porque ela visa estabelecer a organização do mundo. Há uma justiça social em prol dos fracos, mas o evangelho que Jesus prega, a mudança do homem. Porque Deus entende que o mal que está no mundo só pode ser amenizado se o homem mudar. Se ele se converter, se ele se arrepender, filho, se ele aceitar Jesus. Porque o discurso social é improdutivo. Se a sociedade estiver emperrada no fator de que ela não quer Jesus, de que ela não quer se arrepender, que esperança que Deus deu para esse mundo, se ela não quer Cristo, qual é a paz que vai vir sobre essa sociedade hoje? Se quem administra, governa e preside esse mundo não é Ele. São ilusões, utopias, ideias que eu quero que você tire do teu coração. Ou se você definir que vai ficar aí, então fique ciente, a Bíblia não vai te acompanhar nessa tua caminhada, nessa tua trajetória. Porque você tem que diferenciar o interesse de você se promover por questões éticas, humanas, para dizer que você é bom, e separar do cara convertido, que enxergou que é mal, pecador, que não presta, e viu a sua esperança em Jesus, no que ele também ofertou para mudar a sua vida, dar a Deus uma nova vida, pela força, pelo poder regenerador de Jesus. Diferencie, separe. Porque quando esse Padre Francisco desceu aqui no Brasil, com essa teologia social, com essa pregação de favorecimento à justiça social, dá vontade de vomitar e de rir também. Por quê? Porque por detrás desse discurso estão os homens mais ricos do mundo. Por detrás desse discurso, os homens estão se apoderando mais ainda do mundo. A ONU, por exemplo, se você for na África do Sul agora, você vai ver soldados do Brasil lá, com a insígnia da ONU, homens que poderiam estar trabalhando no seu país, por uma segurança que não existe aqui,
Fazendo o que lá na África? Defendendo os interesses dos mais ricos. Então o discurso socialista, social, é para mascarar a ambição, as metas de centralização econômica que já estão há décadas e há séculos aqui nessa terra. E se você discordar do que eu estou te falando, então me prova. Hoje aqui eu desafio para você. Me prove então. Quando que a visão socialista se cumpriu na história da humanidade? Se você for ver a casa de Hugo Chávez, você vai se convencer de uma coisa: ele não mora em barraco. Se você for ver o tanto de dinheiro que o Lula tem, que a Dilma tem, você vai se convencer que eles são igual à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles se enriquecem com a tolice, com a ignorância do povo, de acreditar que eles são heróis, de que eles são homens em prol da justiça alheia. Jamais. O único que esteve aqui e se preocupou com os fracos, se preocupou com o pecador, se preocupou com a situação das pessoas, foi aquele que foi preso, assassinado, morto na cruz. Este sim deu a vida para que você se salve. Deu a vida para que você tenha uma nova vida. E deixou claro para os seus discípulos e para a grande parte daqueles que estavam estarrecidos, escandalizados com ele, que entre a caridade e a fé, ele quer a fé. Entre um pobre, um aflito, um fraco, um oprimido pelo sistema, e ele quer que aquilo que você tem de melhor seja ofertado a ele. Quando você der um alimento para este que está faminto, uma roupa para vestir para aquele que está sem vestimento, um teto para aquele que não tem, você faça por amor a mim. Missão social tem o evangelho anexado, meu querido. Porque a visão cristã entende que esse mundo nunca vai mudar, que não é plano de Deus mudá-lo, tá? Mas se fosse, nunca, jamais mudaria, porque a maldade, o pecado está na natureza humana, e só um pode libertar essa sociedade desse mal. Só um pode transformar essa sociedade, este mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Aquele que se doou e se ofertou pela salvação e pela libertação do homem. Aquele que foi enviado por Deus para dar a você um caminho de salvação. Um caminho onde a experiência que você fosse ter com Ele são experiências de transformação completa. Não econômica, material, de relações, de promoções, como as pessoas estão buscando agora, porque para ele mais vale um salvo no céu do que um rico na terra. E se você entendeu que o Evangelho lida com a base e a perspectiva da transformação do homem no seu todo, você vai entender o que 1 Coríntios 15, 23 também ensina. Porque o objetivo de Jesus com a sua morte na cruz é fazer com que seja entregue para Deus o reino feito de pessoas, a igreja feita de convertidos. Leia o texto bem alto, cenáculo. Pode ler o de baixo. Amém? Paulo está pregando o que aí? Que a consumação do Evangelho é dar a Deus o Adão e a Eva que ele não tinha. Pela força da obra de Jesus na terra. Pelo ministério da igreja, baseado no que Jesus fez. O interesse agora do Evangelho é devolver a Deus o Adão e a Eva que ele não teve. Uma sociedade restaurada para viver uma condição eterna com Deus. A visão do Evangelho é
aquilo que Ele está preparando aqui vai se encerrar lá no céu. Quando Deus for glorificado, por intermédio de cada um aqui, que assimilou o Evangelho de Jesus como sendo uma transformação muito mais do que vida, uma transformação que nos dá vida eterna. A igreja é isso, é esse lugar aonde Jesus fixa a nós a sua vontade para que aqui em vida experimentemos a nossa experiência de conversão, de arrependimento, de transformação completa, porque Ele tem ainda a consumação, e a consumação do Evangelho será o quê? Ele vindo, ceifando o que é dele, levando aos céus e apresentando diante do seu Pai, para recompensá-lo e glorificá-lo. Você está aqui, se você é um cristão, você está aqui exatamente para fazer com que o Evangelho te produza uma obra da qual Deus aceite, não você se promova, da qual Deus seja glorificado, e não a gente realizado, porque o objetivo final não é a casa, não é o carro, não é a vestimenta, não são as realizações terrenas, é Deus recebendo o que Ele restaurou. Nós estamos sendo direcionados para esse dia, aonde Deus acolherá aquilo que Ele restaurou, aonde Ele vai guardar no céu aquilo que Ele salvou por intermédio do seu único Filho. Está chegando esse dia. Mas baseado nisso, que essa igreja está ouvindo hoje aqui, entendendo e compreendendo, que o Evangelho assinala na tua vida a ação de Deus para a tua salvação, lhe colocando sobre um fundamento que quer a tua transformação, que quer que Jesus seja o teu Senhor, que quer que Ele seja o teu Salvador, não a tua religião. Nós não estamos aqui para alimentar, nem para priorizar quem falta, ou quem está em falta de matéria e recursos financeiros, mas alimentar as almas que estão famintas do conhecimento da verdade e do conhecimento da salvação. Porque a Bíblia entende que se você se converter e se arrepender e aceitar Jesus, você vai ter condições mentais, espirituais, físicas, para realizar qualquer plano na tua vida. Essa é a visão que Jesus dá para a igreja. Meu amigo, você não se converteu? Você não aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida? Para Deus você não tem condição nenhuma de mudar as perspectivas pessoais. Você pode até amenizar, mas a Bíblia entende que a mudança é um fator que só pode ser vivido por quem tem a fé, porque quem tem Jesus, por quem crê e obedece o Evangelho. Então deixa eu ganhar um faminto, um fraco para Jesus. Então Jesus vai me orientar: ganhe o faminto e o fraco espiritual, o necessitado e o carente espiritual. Porque se ele for ganho para Jesus, se ele receber a mensagem do céu, o mal vai ser abatido, a iniquidade vai ser quebrada, o pecado vai ser estripado, vai ser arrancado. E esse homem, ou essa mulher, ou essa família vai ter condições de realizar coisas diferentes, enxergar as mudanças que não vêm, pelo menos algumas que estão emperradas. Mas eu lhe pergunto, o mal vai se solucionar com dinheiro? O mal vai se solucionar com carisma? Com ações filantrópicas, com caridades? Então nós estamos desrespeitando a obra de Jesus e cuspindo na cruz. Porque se nós somos suficientes para banir o mal que está na terra, por que Deus enviou o seu Filho então? Se há políticas corretas nesse mundo, se há homens competentes, se o sistema é capaz, então por que Deus mandou o seu Filho para apanhar aqui? Para sofrer, para padecer e morrer nessa terra, para gerar espetáculo para você? Jamais.
Você precisa se conscientizar. Assumir que Deus não é como essa terra é, que muda-se de opinião como se muda de roupa. Que o Deus que nós servimos aqui, que o Deus que nós adoramos aqui, Ele é a própria oferta, a própria revelação da nossa salvação, do nosso resgate, ou seja, Ele administra a salvação. Ele administra como Ele deve salvar. Ele diz para a sociedade o que ela precisa para se salvar. Não vão ser as instituições. Vai ser Ele no comando dessa igreja. E sabe o que Ele pede para a igreja dele na terra? Prega a palavra. Prega a verdade da cruz, como disse Paulo, que é loucura para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para nós é lá onde está o poder de Deus. É lá onde o Filho de Deus foi moído, sacrificado pelas nossas transgressões. Ele tem que dizer o que é bom para a sociedade agora, não é um rabino, um pastor, um padre, um líder maometista, reunidos para dar uma mensagem e fazer apologia a um ecumenismo religioso com base social. Ok? Que é o que está acontecendo agora com um pretexto. A ONU, que já tem milhões de igrejas evangélicas credenciadas no movimento de Miqueias, com base nessa filosofia social e religiosa, está arrastando milhares de igrejas para adorar o sistema satânico que a besta vai governar, com base na carisma e na caridade. Jesus, pregação, evangelho, salvação e justificação só em Cristo, ninguém quer pregar. Ninguém quer falar porque desrespeita a religião do próximo. Desrespeita o pensamento alheio. Então eles não pregam. Então Jesus está sendo sacrificado agora por causa do pobre. A obra dele agora vai ser ignorada, desprezada, porque os pobres precisam ser alimentados sem pregação. Mais de 5.000 almas foram agregadas em uma de suas pregações. Ficaram mais de 3 dias ali, diante dele, ouvindo a palavra. E Jesus se sensibilizou com a multidão, sabendo que elas estavam todo esse tempo com ele, sem comer. E ele pergunta, você que está ouvindo essa pregação aqui hoje, aquelas pessoas foram ao encontro dele em busca do quê? De uma condição material, econômica, social, ou ouvirem dele a mensagem que vem do céu? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando aqui. Que o interesse era tão profundo com aquilo que Jesus tinha para ensinar, que o pão que ele tinha que oferecer àquela multidão tinha um sabor tão maravilhoso, celestial, que elas esqueceram de se alimentar. E Jesus, se enchendo de compaixão pela fé daquele povo, fez mais de uma vez as multiplicações dos pães e dos peixes. E despediu o povo dizendo que ele é o pão que você precisa conquistar para alimentar a tua vida. Ele é o pão. Quem tem ele tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Marabiandere estere abiando fruda. Vamos lá. Senhor, nos dá a fórmula para sabermos como fabricar pão sem fermento, fabricar pão sem massa. Queremos, por intermédio de um pão, prosperar milhares de cestos para alimentar a fome do mundo. Ele não teve esse princípio. A química de fazer com que aquele milagre fosse uma coisa constante, que aquele milagre fosse uma coisa contínua, tanto que aconteceu só ali, com ele, baseado naquela experiência, uma sociedade não diríamos não, uma multidão que estava com ele tão voltado ao que ele prega, que esqueceu de se alimentar. Então ele disse, espera aí que eu vou resolver a questão material desse povo aqui, e vou despedir os também alimentados, porque eles creram que eu sou o pão.
que eu tenho a palavra do reino. É essa expectativa. O evangelho quer te convencer que você não é nada sem Jesus. Ele quer te convencer que Jesus é o único que pode transformar a tua vida e arrancar o mal que está na tua vida. Que por intermédio do teu encontro com Cristo, da tua transformação, o que está em tua volta também pode ser transformado. Eu vou dar uma ideia de evangelho atual, né? De repente, foi uma das, inclusive, dos vídeos que eu postei. Nós estamos indo fazer uma visita para a presidente da República, a dona Dilma Rousseff, né? E foram lá 13 cantoras evangélicas, não sei quantas líderes, orar pela dor nas costas dela. E depois, alguns repórteres perguntaram, e outras também ali do meio da mulherada, disse exatamente o seguinte: nós viemos aqui orar porque o peso está muito grande sobre ela. É evangelho isso? Dá licença, senhor, o senhor está com dor nas costas, sai Satanás das costas dele. Pronto, é evangelho. Presidente, a senhora está muito sobrecarregada, encarregada, dá licença, né? Sai peso dos ombros dessa mulher, Senhor, alivia o seu peso, dá paz para o coração dela. Isso é evangelho? Rapaz, se o evangelho entrasse no PT, ia sair R15, narcotráfico, certo ou não? Será que o pastor está errado? PCC, Comando Vermelho, Colômbia, um monte de assassinato. Por isso que ela está pesada. Tem que estar. Com a morte que está lá, já relacionado com tanto de coisa errada que esse governo já fez, os outros também fizeram. Eu não sou contra o PT, eu sou contra a política. Mas entra um cara na parada para orar. Vamos lá orar. Eu vim aqui orar pela dor nas costas da senhora. Vim orar aqui para a senhora receber um descarrego. Eu vim orar aqui para não ter manifestações na rua. E as manifestações são pagas pelo PT. Papel de idiota. Você quer ser idiota? Fica à vontade, filho. Eu não. Por isso que a televisão não me convida para ir lá. O governo também não me pede para ir lá. É óbvio que não vai pedir gente que prega evangelho. Porque não enriquece eles. Vamos deixar claro? Na crucificação, sistema religioso, sistema político. O religioso mandando crucificar Jesus e o político lavando as mãos do sangue dele. O mundo é isso. Mas se tratando de mensagem, daquilo que Deus elaborou e preparou por intermédio da cruz, para te dizer, lhe falar, a nossa experiência começa elegendo Ele como Senhor e Salvador. E se regenerando por intermédio de tudo que Ele ensina. Porque a Bíblia entende que se isso acontecer na tua vida, todas as demais também vão ser influenciadas com esse fator. Vai vir dinheiro, vai vir saúde, vai vir condição familiar, vai vir tudo. Por quê? É um processo que precisa começar dentro do homem, para depois florescer. E muita gente vai comer desse fruto, que precisa aparecer na tua vida com Cristo como testemunho de fé. Se isso não acontecer, de nada vale os esforços. É que nem um andarilho na rua. Você vai alimentá-lo quanto tempo você quiser, mas você não vai conseguir tirar ele das drogas nem da rua. Porque não vai ser a carisma e a caridade que vai tirar aquela pessoa daquela condição. Mas Jesus libertando ele das possessões e das opressões demoníacas que estão sobre a sua história. Jesus entendendo do que ele precisa. E por isso que ele recomendou à igreja o que ela precisa dar aos pobres, aos fracos, que tem muitos deles aqui e vieram de carrão hoje. O princípio do evangelho é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Seja crente. Tenha essa fé. Alguém que diz aqui, nessa noite, que Jesus morreu na cruz do Calvário para dar economia e organização social para esse mundo, filho, você está rasgando a Bíblia descaradamente. Você está cuspindo na palavra. Não é isso. Mas eu quero apresentar diante da igreja outras coisas também aqui. Olha aí, Mateus 11, 7 e 15.
É aquela coisa que o pastor tem dito aqui, né? Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Como é que é? Como? Olha os irmãos com vergonha de falar, vai filho, eu sei que você sabe. Como é que é o restante? Sara todas as nossas feridas, e que mais? Quem já cantou esse louvor? Levanta a mão. Olha lá, a minha esposa foi a primeira a levantar a mão aqui. Amém. Quando começou a cantar, ela não sabia, óbvio, que todo mundo caiu nessa. Mas canta um refrãozinho para o pastor, entra na minha casa, ensina a ter santidade. Daí o cara que fez o louvor, aparece no Faustão com o Padre Marcelo. Eu lhe pergunto, é a mesma coisa? O evangelho que ele está cantando com o Padre Marcelo, fala para mim, é a mesma coisa? Não, não, porque o Jesus do Padre Marcelo tem mãe, o nosso não. E a Maria que a gente conhece não é virgem, porque José, ó, traçou. Entendeu? A Maria virgem é na cabeça cultural. Mas está lá o Dianésio, Danésio, Danone, de braço dado com o Padre Marcelo. E o que a sociedade assimila? Que eles estão ali para fazer um bem humano, promover um bem social, a paz entre as pessoas e as religiões. Hoje me mandaram um vídeo para mim, de ecumenismo puro. O ano da, como é que é? Da liberdade religiosa. Todo mundo tem o direito de ter a sua religião. Eu não estou contestando, inclusive de ir para o inferno também. A questão aqui não é essa, é relacionar o evangelho a essa política, relacionar o evangelho a esse corporativismo. Eu lhe pergunto, Jesus ia dar a mão para macumbeiro? Ia dar a mão para católico, que adora não sei quantos santos? Ia dar a mão para o sistema religioso? Não, tanto que ele foi morto. O evangelho que ele prega tem vínculo de fé, é ele. É só ele! Mas daí entra a questão, pastor, se o senhor for pregar esse evangelho aí fora, vão te prender, te matar e te assassinar. Mas os evangelhos estão aí. E olha que Mateus 7,15. Agrupamento de afirmações do evangelho que eu quero passar para você. Jesus e João Batista. Lê o texto, cenáculo. Lê bem alto. Amém. Abre Lucas 7,24. Vamos lá. Porque esse texto aqui, o pastor, eu me simpatizo mais com ele. Lucas 7,24. Abriu, irmãos? Então lê o texto aí, vamos lá. Tendo-se retirado de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem trajado de vestes finas? Não, os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito: envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Posso te falar? O evangelho promove Jesus relacionado com coisas, ok? E nós temos aí uma relação de Jesus, a relação com quem ele admirava. Quem que ele admirou? João Batista. Quem era João Batista? Aquele que Deus destinou adiante da face de Jesus para pregar o arrependimento. O que diz Jesus acerca de João Batista? O tipo de igreja que ele quer, aquela que prega o arrependimento, que valoriza o evangelho. Porque de uma mulher não nasceu profeta como ele é o maior dos profetas. Olha, Jesus está dizendo isso. Não é o pastor. O cara não fez cura, não fez milagre, não fez doações, não alimentou pobres. O que ele fazia? Chamava as pessoas para o arrependimento, para sentirem culpa, buscarem o perdão
e a conversão de suas vidas, e por ele, elas eram batizadas no Rio Jordão. Ele fez opção por João Batista, e você fez opção por quem? O Evangelho relaciona um homem que pregava o arrependimento, porque ele tem base de Evangelho. E o ministério dele também. Pastor, manda um profeta lá na minha casa, João Batista. Pastor, manda um profeta lá no Planalto, João Batista. Ou você quer um pacificador? Um ecumênico? Porque você acha que pregando o arrependimento em Cristo, você vai destruir o mundo, não é? Então vamos mandar um rabino, vamos mandar um espírita, vamos mandar um filósofo. Porque assim as pessoas vão ficar mais encantadas. Mas se você disser evangelho, amigo, Jesus está relacionado com a igreja que prega o arrependimento. Jesus está relacionado com aqueles que se preocupam em fazer com que o evangelho seja proclamado, progredido e aceito por quem quer ser convertido. É a base do evangelho, é onde Jesus está. Então, quando eles escandalizaram pelo fato de que a mulher estava desperdiçando o perfume em Jesus, Jesus quis dizer para eles, não, ela não está desperdiçando, ela está se arrependendo. E está me preparando para a morte. A atitude dela aqui comigo é a atitude nobre que eu quero, de todos vocês. Os pobres, vocês sempre vão poder fazer alguma coisa por eles, mas a mim, vocês só podem fazer agora. Então, para você que está ouvindo essa pregação, querido, você precisa hoje, aqui nessa noite, admitir e reconhecer. Se tratando de relações, o Senhor estava mais relacionado com o plano da restauração do homem do que com o plano do mundo. E quando Ele destinou um pregador à altura para comunicar o que Ele queria, Ele manda um homem sem riqueza material nenhuma, sem reconhecimento da sociedade em que ele existiu, mas um homem santificado e reservado somente para dizer aos homens: se arrependa do teu pecado, porque o reino de Deus vai se manifestar. Há textos da Bíblia como João 8,31, João 15, versículo 8, os evangelhos agrupando afirmações do tipo Jesus com os discípulos. Uma coisa interessante também que os evangelhos diz a nós. Os 4 evangelhos diz a nós o seguinte: Jesus, ele só se relacionava, ele só andava, ele só caminhava continuamente por quem era fiel a ele, por quem era discípulo. Texto de João 15, 8 também. Só com quem obedecia a sua palavra. Quem testifica diz amém. Não era com os pobres, nem com os fracos. Ele só andava com quem obedecia a ele, irmãos. Isso não quer dizer nada para você, não? Entra na minha casa, entra na minha vida como se isso fosse uma coisa normal. Não é normal, é anormal. Porque muita coisa vai ter que mudar na tua vida para Jesus ser confirmado nela. Jesus só relacionado com aquele que prega o arrependimento, só relacionado com aquele que obedece a palavra dele. Por que ele não montou uma instituição filantrópica então? Por que ele não montou, um organismo da sua época onde pudesse exatamente fazer o que as igrejas estão querendo fazer agora? Investir nas promoções humanas. Mas aqui pelos evangelhos, na narrativa literal, a Bíblia diz o seguinte: olha, ele só andou com discípulos. Ele esteve entre as mais diversas classes, mas andar, conviver, só com discípulos. Só com quem obedecia o que ele falava. Com quem reconhecia que ele era o Filho de Deus. Isso não quer dizer nada para você? João 12, versículo 48, João capítulo 1, versículo 11. Mas em relação aos opositores, a quem o odiava, a quem o rejeitava, olha o que João 12, 48 fala aí. Abre um desses textos se você quiser. O que ele fala para quem rejeita ele e as palavras dele? Lê. Quem aceita isso? Quem concorda com o que Jesus está falando ali? O que Jesus torna o homem que rejeita propenso ao quê?
a condenação. Isso não é sério para você? Quem me rejeita e rejeita a minha palavra já está condenado, vai ser julgado. Então o mal caminha com a desgraça, amado. O pecado caminha com a destruição do mundo, pelo fator deles não crerem e obedecerem aquilo que Jesus fala. Se quer resolver a situação de alguém, leva essa pessoa para Jesus, não para um prato de comida. Se você quiser alimentar alguém, algum faminto, eu digo no contexto geral, tá? Você quer ajudar uma pessoa com a tua visão, sinta-se à vontade, mas você quer restaurar ela com a Bíblia debaixo do braço? Você vai lutar para que ela se convença de que Jesus também é Senhor dela e Salvador da vida dela, porque se ela não crê e não obedece a Jesus, segundo a palavra de Deus, ela já está maldita. Qual o desafio da igreja? Tirar o cara das imagens, tirar o cara da falsa religião, tirar o cara da obra pecaminosa, da obra transgressora, da iniquidade personificada, de tudo que está acontecendo com esse mundo agora. A única esperança que Jesus deu a essa igreja é pregar o Evangelho e orar para que eles aceitem e Deus faça uma transformação. Porque o Evangelho me diz o seguinte: olha, quando Jesus ele fez opção, ele chamou João Batista, só andou com fiel, e quando se tratou de gente que não cria nele, ele fez isso. Deu intimato para dizer a todos que todos iam ser condenados por causa disso. A falta de fé traria consequências desastrosas para eles, aqui nessa vida e na vida futura. O teu desafio é ser evangelista, é ser crente em Jesus. Você aceita isso? Jesus e o futuro, João 14, 2. Filipenses 3,20, olha o que o Evangelho fala para mim. Jesus e o futuro. Jesus e a visão futura. Senhor, fala do que vai acontecer com esse mundo. Ele falou: o céu e a terra vão passar. Quem testifica diz amém. Ele pregou solução para o mundo? Pregou solução para os governos? Pregou paz para o mundo? Preveu paz para o mundo? Um terceiro mundo? Não, o Evangelho não faz isso. Lê o texto. Assimilou? Recebeu? O que o Evangelho te diz, irmão? Que quando Jesus subiu, Ele foi para lá, para nos preparar um lugar no céu, para dar a cada crente fiel um lugar onde ele está agora. Porque a esperança está nele, no que ele preparou lá. Como já dizia Pedro, porque a terra e os céus que estão aí estão reservados para serem queimados no juízo de Deus, destruídos pelos homens e também pela ira de Deus. O Evangelho me diz: Deus tem um futuro para você. E o futuro que Ele tem para você é que você se salve da ira dele, que em Cristo você se converta, para que quando Deus venha buscar o que é dele, você esteja emparelhado nessa lista de quem vai subir, de quem vai ser retirado para ser guardado no céu. Pode não condizer com os teus sonhos, mas eu estou pregando o Evangelho para você. Pode ser que você nunca mais venha na minha igreja, mas eu estou pregando o Evangelho para você. O Evangelho que o meu Senhor me mandou pregar, que esta igreja tem por missão. Então, pera lá, o Francisco agora é melhor do que Jesus? Agora, o gay não pode ser mais doutrinado. Agora a igreja católica vai dar baixa também. O gay não pode ser doutrinado, o gay não pode ser evangelizado. Ele tem que ser incluído também como um filho de Deus, por imposição do Estado, porque pelo Evangelho, filho, ele não entra. Agora todas as religiões Deus tem que engolir, uma por uma, que trocaram ele por um macaco, que trocaram ele por uma vaca, que fizeram do nome dele um arraso. Ele tem que engolir. Todos os caminhos levam para Deus. É que nem eles costumam dizer, os filósofos: o importante é a pessoa ter uma religião.
ela crer em Deus. Ah, você está falando de pensamento positivo, você não está falando de evangelho, né, filho? Porque se você falar de evangelho, Jesus só se relaciona com quem é discípulo. Jesus só valoriza quem é João Batista. Ele só fala de um futuro promissor no céu, não na terra. E para quem se opõe a ele, ele já avisa: você vai ser condenado, não porque você é um pecador só, mas porque você não creu no Filho unigênito do Pai Celestial. Maracapoterá zenéria prosterrévria. Mas, Senhor, os pobres, nós podemos reverter esse valor e alimentar os pobres. Não. Deixa essa mulher chorando aqui nos meus pés e me preparando para a morte. Por isso que ele diz que a festa no céu é por um pecador que se arrepende, não por um faminto que é alimentado. E quando você quiser alimentar ou ajudar alguém, mostre o caminho dessa pessoa para ela se salvar. Dê a ela Jesus Cristo como mensagem, a salvação eterna como mensagem. Dê a ela o caminho do arrependimento e da conversão que Jesus mandou. E você pode, restaurando essa pessoa, em Cristo você pode promover que ela também se ajude em outras questões pessoais da sua vida, que Deus também interessa. Mas se esse aí rejeitou Jesus, se esse rejeitou a salvação que está em Cristo, qual o futuro que ele tem? Qual a condição que ele tem de receber alguma bênção de Deus? Nenhuma, segundo a Bíblia Sagrada. Nem com os melhores santos orando por ele, intercedendo por ele. Nem se o Valdomiro vier aqui agora, que aí eu entro na contestação, né? A cueca do Valdomiro, a meia do Valdomiro, o perfume da Sônia Hernandes, o sal da igreja, o galho da ruda. O que isso resolve diante da mensagem que eu estou pregando aqui? O que este homem, esta mulher ou outros que estão na igreja podem fazer com as pessoas? Elas não têm poder, eles não têm poder, eu não tenho poder. O poder está na fé. O poder está naquilo que você elegeu para você, que você se convenceu. Se for Jesus, é o fator da bênção que Deus vai te dar. É crer nele e obedecer o que ele fala. Você não entendeu? Valdomiro, ora por mim. Toma cuidado para não pegar carrapato das vacas que ele cuida lá no pasto com o teu dinheiro. Toma cuidado para você não pegar dengue. Com Macedo, toma cuidado para você não pegar sistema nervoso, abalado. Você pode ficar com a mãozinha torta que nem a dele, uma barba que nem a dele também. Vai no templo de Salomão, vai pagar a tarifa para entrar lá para ver as colunas de Salomão. A Dilma já foi, você também vai? Cristianismo, coisa nenhuma, irmãos. É um jogo, é um sistema. Nem naqueles milagres eu acredito. Eu não acredito. Porque os milagres estão para ser vividos por quem crê em Jesus, amigo. Não é por quem recebe oração de pastor, por quem admite, reconhece e aceita a pregação do Evangelho. Se a Bíblia está me falando, por que eu vou me enganar? O Evangelho não veio dizer para você: você vai ficar rico porque eu vou te dar o número da telecena. O Evangelho veio dizer para você: se converta e se arrependa para Deus não te condenar. Se você vai ser pobre, se você vai ser rico, quem tem que dizer isso é você. Eu não sei se você trabalha, não sei se você é um vagabundo. Porque dinheiro não cai do céu, não vem de maleta, filho. Mas eu já vi Jesus curar, libertar. Já vi ele dar dinheiro e emprego, sim. Mas baseado na conversão, no arrependimento desse indivíduo que eu preguei. Ele disse: eu quero Jesus. Se arrependeu, se converteu. Bênção. Porque a vida está em Jesus, não está na igreja. O poder está na fé, não está na oração. É Ele que administra a salvação na tua vida. Creia, receba, abra teu coração, entrega a tua vida para Jesus. O povo que está se dizendo evangélico aqui nessa noite, toma vergonha na cara, filho. Sai da filosofia. Para de priorizar a relação. Para de ir em busca de promoção própria. Deixa Deus falar o que Ele quer. Se joga aos pés de Jesus e dá o que você tem de melhor. É isso que a fé está te pedindo aqui nessa noite. Para aí de ir de encontro aos rastros
daqueles que estão prometendo para o mundo uma mudança. Não vai vir mudança, vai vir caos. Jesus avisou, ele profetizou. Se volta, igreja, hoje, nessa noite, por exemplo daquela mulher, que ao invés de favorecer aos pobres o que ela tinha, ela favoreceu a Jesus, desperdiçando tudo o que ela tinha aos pés daquele que podia perdoá-la, redimi-la, salvá-la da condição errada em que ela estava. Não é isso que nós viemos fazer hoje aqui? Não é isso que Deus me deu para mim poder te ajudar? Eu não podia estar te enganando aqui agora? Eu não podia estar assumindo a responsabilidade da tua fé para me fazer Deus e santo de bênção para você hoje aqui? O meu desafio quando eu subi nesse púlpito foi te convencer que a vida está em Cristo e a esperança está nele, não há outro caminho. O que Jesus na verdade quer agora é que você se arrependa e se converta a Ele, porque a tua bênção depende, tua bênção com Deus depende do quanto você crê e obedece a Jesus. Quando nós temos já várias infiltrações dentro do movimento evangélico, baseado nesse discurso social, está se alastrando, é uma coisa doentia, as pessoas estão abandonando o evangelho para ficar com o discurso da filosofia. A igreja tome cuidado, salvação só tem base com fé, só base de fé. Irmãos, tomem cuidado para que vocês não se prostituam, não sejam influenciados com as ideias revolucionárias. Tomem cuidado, irmãos. A base da igreja está naquilo que Jesus sempre ensinou, sempre. Mas o pastor, eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui. Nós vamos fazer um apelo aqui nessa noite. Um apelo que condiz para todos aqueles que ouviram essa mensagem. O Espírito Santo destinado nessa igreja por intermédio desta pregação, te convencer a ser um crente em Jesus. Te convencer a obedecê-lo. A esperança de Deus é esta, de que aqui hoje, nesta noite, você se renda, você se entregue a Jesus. De que você também torça, ore, peça com que essa mensagem entre na tua família. Também esteja no caminho daqueles que você também ama. De que eles também venham ter a oportunidade, como você está tendo hoje aqui, de receber a verdadeira mensagem de Deus, registrada, está aí, ó. Esse culto foi promovido para acender essa chama no coração desse irmão e desse irmão, que estão afastados da missão, afastados do evangelismo, afastados do caráter, da essência, da confissão de fé dessa igreja chamada Jesus. Eu espero em Cristo que este povo que esteja aqui, esteja envolvido e mais dedicado a agradar ao seu Senhor, a servir ao seu Senhor do que a homem. Porque assim você terá uma atitude à altura do que o Evangelho te pede. Esse apelo é para você que quer se consertar hoje aqui, diante do Senhor, do que o Evangelho te pediu aqui, entendendo que Deus não vai te dar outra chance, entendendo que Deus já determinou que você precisa viver na fé, não é o que você quer, é o que Ele quer. Com base nisso eu vou apelar, fazer esse apelo aqui hoje. Se há pessoas no nosso meio que queiram ser salvas, como Jesus determinou, você vai poder fazer isso agora, se você quiser. Você pode ter todos os pecados do mundo, mas nenhum desses pecados vai te impedir de receber de Jesus a tua conversão, o teu arrependimento e o teu perdão. Nenhum desses pecados hoje aqui vão te impedir, porque todos estes pecados caiu sobre ele e ele se fez maldito para te salvar. Se você hoje nessa noite quer ter essa oportunidade, você vai poder fazer isso. Inclusive a igreja de se redimir da tua falsidade, do quanto você tem negado e se envergonhado do teu Senhor, por não querer afrontar, debater e bater de frente com o sistema.
Você tem se tornado uma pessoa oculta de Jesus, um discípulo oculto de Jesus. E Deus está nessa noite irado, triste, por saber que muitos estão escondendo a sua fé em Jesus, para não criar constrangimentos alheios e despertar fúrias por parte de pessoas que estão lá fora. Você vai se redimir agora. Pastor, eu vim receber uma cura hoje aqui. A tua cura depende se você vai receber Jesus. Pastor, eu vim receber uma porta de emprego hoje aqui. A tua oportunidade de emprego depende de que você aceite Ele e obedeça o que Ele fala. Senão você vai sair dessa igreja hoje aqui sem nada, e eu não quero te enganar. Do jeito que você entrou, você vai sair. E vai sair para responder de tudo que Deus te falou hoje aqui. Escolha. A decisão é tua agora. Pastor, eu preguei. Você vai baixar a tua cabeça, vai fechar teus olhos. E vai pensar um pouco agora.